vídeo de hoje é para você que passou por uma cirurgia com um ortopedista devido a um trauma, seja ele de moto, de carro, só que agora você se encontra com uma lesão cirúrgica que não está cicatrizando. Olá, eu me chamo Elisandra Caire, sou enfermeira estomaterapeuta e, como eu disse, o vídeo de hoje é para você que está com uma lesão cirúrgica e não está cicatrizando, seja ela porque está infeccionada ou então porque abriu alguns pontos que a gente chama de deiscência cirúrgica. E aí, o que fazer? Você deve estar no desespero. Tem algum profissional que está te ajudando? Então, gente, eu sempre vou orientar aqui. Você precisa de um profissional que esteja olhando ali de perto para ver evolução. Não adianta você estar realizando esses curativos em residência, achando que está indo bem, e às vezes está tendo problema e você não consegue visualizar ali. Por quê? A visão de quem é leigo é bem diferente. Quantos leigos chegam em mim e falam assim: ah, mas eu não deveria deixar essa ferida aberta, ela precisa respirar. E não é bem assim. A lesão, qualquer ferida, ela precisa de um curativo que esteja fechadinho para manter na temperatura ideal, para ter a umidade correta, é claro, sempre respeitando o tempo de troca de acordo com a cobertura primária. O que seria a cobertura primária? Cobertura primária é aquele curativo que vai diretamente na lesão, lá na ferida. Já a cobertura secundária seria, exemplo, uma gaze, que vai por cima daquela cobertura para haver a transferência do exudato. Exudato é a tal da secreção que muitas pessoas falam. Toda lesão vai liberar um tipo de exudato. E o profissional que vai avaliar se está correto ou não aquele tipo de exudato. Então, pensando em uma ferida cirúrgica, ela tem às vezes um diferencial com outras feridas. A pessoa então passou por um trauma, um acidente de moto, carro, bicicleta, o que seja, e teve um trauma, uma fratura. Muitas vezes o cirurgião vai precisar usar pinos, placas, hastes, parafusos, e são metais que pode acontecer uma rejeição pelo seu corpo. E quando ocorre uma rejeição, algo que não está bem, o corpo vai responder através de alguma inflamação, infecção. E o profissional precisa estar avaliando. É claro que também existem os exames para identificar se está tendo alguma infecção. E quando acontece a tal da inflamação, que fica aquela hiperemia, aquele vermelhidão ao redor da ferida, o que pode acontecer é que os pontos ali podem romper, o que a gente chama de deiscência cirúrgica. Só que não precisa haver tanto desespero. Uma vez que rompeu esses pontos, o que pode ser feito são curativos no local onde rompeu. Lembrando que os pontos de ferida cirúrgica relacionada à ortopedia, eles demoram mais tempo para ser removidos. Então, se uma ferida cirúrgica que não tem a ver com ortopedia leva ali de 10, 11 dias para remoção, em uma ferida ortopédica pode acontecer de ficar até 20 dias. Quem vai decidir é o médico. É garantido que não vai romper? Não é. Não temos essa garantia. Pode ser um problema ali na cirurgia, pode ser um problema com o organismo da pessoa. Rompeu? Ok. Vamos concentrar para fazer o curativo no local onde abriu os pontos, onde tem uma feridinha aberta. A partir do momento que foi identificado que o profissional avaliou o leito, que é o localzinho da lesão, ele vai fazer a melhor escolha de curativo para aquele local. E aí sim vai precisar ficar fechado esse curativo. Diferente onde tem pontos íntegros, a sutura ali tá sequinha, tá bonitinha, não vai precisar ficar fechado. Mas onde abriu, onde tem a deiscência, vai precisar de curativo. E como eu disse, pode ter as hastes, os pinos, parafuso. Você já viu alguma perna que você vê as hastes de fora em formato de uma gaiola? Assusta um pouco, né? Ainda mais para quem não acompanha esses tipos de traumas, quem não é da área da saúde. Aí vê todos aqueles pinos entre as pernas, fica um pouco assustado. Mas aquilo lá é para fixar o osso, para ter uma boa cicatrização. E requer curativos ao redor. Ao redor daquelas hastes pode acontecer de ter uma pequenas sujidades, porque ali está inserido na pele e forma umas pequenas lesões.
Precisa ser feita higiene, limpeza com soro fisiológico, ser feito o curativinho, dependendo da região, colocar gaze ao redor. Precisa de uma limpeza, porque forma pequenas crostinhas e a gente precisa remover. Agora, onde tem a deiscência, abertura dos pontos, caso ocorra, precisa ser avaliado para ver qual tipo de curativo que eu vou colocar ali. Muitas vezes ocorre a deiscência e o leito da lesão apresenta um tecido morto, seja aquele tecido morto que é a necrose de coagulação, que é um tecido bem escuro, ou o esfacelo, que é o amarelado. Essa necrose precisa ser removida para cicatrizar. Quem vai remover é o profissional, seja ele um estomaterapeuta, um dermatologista ou um enfermeiro apto para isso. Ou então a gente vai precisar de coberturas que vão auxiliar nesse desbridamento. Pode ser um hidrogel, o hidrogel ele faz um desbridamento autolítico, que o próprio corpo ajuda a remover aquele esfacelo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que vai precisar de uma conduta para remoção, porque a gente precisa de um tecido vermelhinho ali no leito, aquele tecido de granulação para ajudar na cicatrização. Então vai demandar um certo tempo. Você que está passando por isso precisa sim fazer a visita com o profissional, ele precisa avaliar. E também pode acontecer de ter exposição de tendão. Mas calma, a pessoa quando vê a exposição de tendão já fica assustada. Meu Deus, e agora? Isso não vai cicatrizar. Mas cicatriza sim, fazendo os curativos certinho, na região, com a cobertura correta em cima do tendão. O tecido de granulação, ele vai cobrindo toda a parte do tendão e fica lindo de ver e acontece sim a cicatrização. Mas existe um outro fator que pode atrapalhar na cicatrização. Em uma ferida traumática, pode ocorrer a exposição óssea no momento do acidente. E uma vez que houver a exposição óssea, pode acontecer uma contaminação. Por mais que se lava, por mais que faça uma boa higiene antes da cirurgia, faça sutura, que são os pontos, nada impede de acontecer uma infecção nesse osso. Então comece a observar. Se a ferida não fecha, está fazendo os curativos, ocorreu deiscência, está fazendo tudo certinho, aparentemente está cicatrizando, mas pode acontecer um furinho ali naquela região e começar a saída de exudato, que é a tal secreção. Isso pode ser um indício de osteomielite. E aí o médico vai ter que avaliar, tem exames específicos para isso, para poder estar diagnosticando a osteomielite, que é a infecção no osso. E se isso ocorrer, realmente a cicatrização não vai acontecer. E o que tem que ser feito é o uso de antibióticos por um longo período, o médico reavaliando, vendo como está a evolução através de exames de sangue. Muitas vezes faz cultura daquele exudato para ver como que está a resposta da quantidade de bactérias ali presente. Uma vez que fez o tratamento certinho da osteomielite, aí sim vai acontecer a cicatrização de vez. Então, se aquela ferida está estagnada, não está cicatrizando, tem uma hiperemia, está com saída de exudato, aquele exudato amarelado, ou com presença de pus, ou mesmo não muda a característica, mas a lesão não cicatriza, tem que ser investigado se a pessoa está com uma osteomielite. Se você está passando por esse processo de fazer curativo, você deve estar um pouco ansioso, mas confie no tratamento, no profissional que está te auxiliando, faça as orientações corretamente, se preocupe bastante com a sua alimentação, hidratação, tome muita água, porque o processo de cicatrização acontece de dentro para fora. Por mais que a gente coloque uma cobertura ótima, aquele curativo top, se o seu organismo não está legal, não vai ter uma boa resposta. Então procure um nutricionista, procure profissionais que possam te ajudar. E, gente, tenha um pouco de paciência. Eu sei que não é fácil, mas a multiplicação dessas células demora um tempo para poder crescer tecido e realmente epitelizar, fechar certinho aquela lesão. Então vai precisar de um tempo e muita paciência. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se você está passando por isso, fique atento. Sempre vá a uma unidade de saúde para fazer o acompanhamento correto. Mesmo que você determine fazer curativos em casa, não deixe de ter aquele olhar profissional. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu também vou deixar o meu contato, que você pode me mandar mensagem,
que eu posso te ajudar através de orientações. Agora, se você quiser uma consulta online, também através desse contato a gente pode estar combinando. Eu também faço atendimento aqui em São Paulo, em Guarulhos. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, dê um like para mostrar para o YouTube que esse vídeo tem uma relevância e ele entregar para mais pessoas que estão precisando. Se você ainda não me segue lá na rede social vizinha, eu vou deixar aqui o endereço. Lá sempre tem posts novos que pode estar te ajudando também, tanto na parte da estomaterapia, cuidados de feridas, estomias, incontinências e também podiatria. Dê uma olhadinha lá que você vai gostar do conteúdo. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.